E nós vamos então passar agora a palavra ao professor Albino Rubim. Boa tarde, eu vou falar daqui mesmo, não vou... queria primeiro agradecer o convite de Humberto, né, e dizer que fico muito feliz com esse encontro internacional de direitos culturais. Eu acho que é da maior importância que essa universidade e o grupo de Humberto estejam fazendo esse encontro. É um encontro que é referência hoje no Brasil e certamente também vai conectar com vários países parceiros nossos. Eu vou subverter, eu disse a Humberto, já avisei a ele que eu vou subverter um pouco o tema que me foi dado, né? Eu não vou falar propriamente do Estado autoritário, eu quero falar do Estado democrático, né? Na verdade, eu diria o seguinte: nós vivemos, desde que existem políticas culturais no Brasil, dois momentos bem marcantes, né, ou duas experiências bem marcantes. A experiência autoritária, seja do Estado Novo, que foi aqui descrito, tão bem descrito, bem colocado, seja a experiência da ditadura militar. Então, essa é uma experiência autoritária. E nós tivemos uma outra experiência que também é muito marcante para as políticas culturais no Brasil, que é a experiência neoliberal, né? Como foi dito aqui, como foi apresentado, essa experiência autoritária, ela trabalha muito na lógica da censura, de um lado, trabalha na lógica de busca de uma chamada cultura oficial, e também, claro, ela terminou no Brasil incentivando a cultura, não é por acaso que a ditadura do Estado Novo criou o IPHAN e a ditadura militar criou a Funarte, né? São duas grandes instituições das políticas culturais no Brasil, ambas criadas em momentos autoritários, né? Mas eu queria também, quer dizer, dito isso, eu queria resgatar um pouco a outra experiência que foi importante para a gente, que foi a experiência dessa situação mais neoliberal. Aqui nós tivemos dois momentos também, um bem desastrado, que foi o momento de Fernando Collor, né, que, aliás, tem um texto do Ipojuca Pontes, que é um dos secretários de Cultura naquele momento, que Collor destruiu o Ministério da Cultura, rebaixou a Secretaria de Cultura, e tem um texto do Ipojuca Pontes, que é um texto assim, que é uma preciosidade de uma visão neoliberal da cultura, né? E tem a experiência depois de Fernando Henrique Cardoso, que é a experiência de Verfort, e ambas as experiências, claro, aí já não tão desastrada, certo? Mas ambas as experiências têm alguma coisa em comum, que é, na verdade, abrir mão da ação do Estado em termos de políticas culturais, né, e colocar o mercado como aquele agente fundamental das políticas culturais, né? E isso no Brasil, essa segunda experiência de Fernando Henrique Cardoso, ela gera alguns elementos, alguns componentes que são vigentes até hoje, né? Por exemplo, o peso importante que as leis de incentivo têm no financiamento da cultura no Brasil, que é uma coisa muito brasileira. Inclusive, as leis de incentivo, tal qual elas existem no Brasil, elas são muito singulares, quer dizer, leis de incentivo existem em vários países do mundo, mas no Brasil elas tomaram uma conotação muito específica. Por exemplo, elas são leis muito voltadas a incentivar as empresas. Em outros países do mundo, as leis de incentivo são leis que incentivam muito mais os indivíduos a investir na cultura do que provavelmente as empresas, né? Então, tem variações no mundo sobre isso, né? A nossa é uma lei muito voltada, como falei, às empresas, certo? E, portanto, gera uma cultura com um componente mercantil muito forte. E essa cultura com componente mercantil muito forte, ela traduz duas coisas. Ela traduz censura, que não é mais a censura do Estado, mas a censura da empresa, porque a empresa vai escolher só aquilo que realmente interesse a ela, no sentido de ter apelo comercial, de ter... Então, há uma lógica na escolha daquilo que vai ser apoiado. Isso significa censurar uma série de outras manifestações culturais que não aderem a essa lógica, né? E tem também um controle, né? Quer dizer, você tem, portanto, um tipo de cultura que é privilegiado em detrimento da complexidade e da diversidade cultural, né? Eu não vou me deter muito sobre isso, só quero dizer que essa política, ela ainda tem vigência no Brasil,
porque, afinal de contas, as leis de incentivo são, até hoje, eu diria, infelizmente, o grande mecanismo de financiamento da cultura no Brasil, né? Só para dados recentes dizem o seguinte: lei de incentivo 1,8 bilhão de reais, certo? Fundo Nacional de Cultura, que seria assim o contraponto de financiamento, 200 milhões, algo em torno disso. Então são várias vezes mais as leis de incentivo, se mantém essa lógica, e isso, na verdade, é algo, uma herança, e uma herança que não foi superada. Portanto, essa experiência neoliberal no campo da cultura, ela tem uma permanência hoje, apesar de toda a transformação que aconteceu a partir de 2003 com Gilberto Gil no Ministério, né? Mas o que eu quero conversar com vocês, fundamentalmente, é a questão do Estado democrático. Se nós tivemos essas duas grandes experiências, né, a experiência autoritária em 2 momentos, a experiência neoliberal em 2 momentos, quando a gente inaugura uma situação de Estado democrático e vai fazer políticas culturais, o que é que cabe a esse Estado? Como é que esse Estado deve se comportar? Como é que se faz a relação entre Estado e cultura nesse momento? Num momento que não prevalece mais uma opção autoritária e não prevalece também uma opção neoliberal, porque a opção neoliberal é aquela opção do Estado se ausentar e privilegiar o mercado, né? Como é que esse Estado se comporta? O que é que a gente pode pensar sobre essa relação Estado democrático e cultura, que seria uma coisa nova? Eu acho, e disse isso no texto que eu escrevi um pequeno livro que analisa as políticas culturais no governo Lula. Nesse pequeno livro eu digo o seguinte: uma das críticas que eu faço, claro, faço uma série de elogios, porque eu acho que há uma mudança significativa das políticas culturais nesse momento, mas também algumas críticas. E uma das críticas que eu coloco lá é que não se desenvolveu nesse momento uma reflexão sobre como se relaciona o Estado democrático com a cultura. Isso não foi feito a fundo. Então, eu acho a necessidade. Por isso que eu escolhi de fazer essa subversão, viu, Humberto? Porque eu acho que é preciso que a gente tematize qual as relações que o Estado democrático deve manter com o campo da cultura, certo? E vamos desenvolver um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria dizer para vocês o que é que eu entendo por Estado democrático, né? Porque essa noção de Estado democrático, democracia, também comporta variadas interpretações. Eu não concordo, de antemão, com a ideia que democracia seja apenas uma estrutura formal, certo? A partir das quais se resolve a questão do poder na sociedade. Tipo, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, eleições periódicas, coisas desse tipo. É óbvio que essa estrutura formal da democracia é fundamental para que ela exista. Agora, eu não acho que a democracia, no sentido pleno da palavra, se resolve apenas com essa estrutura formal, vamos dizer assim. E eu acho que a democracia ela precisa avançar além dessas normas formais que são fundamentais. Quando eu digo formais aqui, não há nenhum menosprezo, muito pelo contrário, elas são fundamentais, mas elas não são suficientes para a gente falar numa sociedade democrática. Uma sociedade democrática tem de ter uma série de outras garantias, né? Eu estou pensando aqui, fundamentalmente, que a sociedade democrática ela deve garantir um conjunto de direitos. Não só o direito a ter direito, que a ideia de cidadania, que é direito a ter direito, mas também um conjunto de direitos. Que direitos são esses? Direitos individuais, né? Direitos políticos, mas também direitos de outro nível, direitos econômicos, sociais, ambientais e culturais. E esses direitos configuram, na verdade, uma democracia no outro patamar, que não é o patamar apenas das liberdades, mas o patamar também da garantia de você ter acesso a determinadas conquistas da sociedade, tipo educação, tipo saúde, tipo cultura, certo? Então, essa democracia, que eu vou chamar aqui de uma democracia substantiva, ela incorpora a democracia formal, mas ela tem que ter, necessariamente, atender determinadas demandas da população. Eu não acho que nós poderíamos falar plenamente de democracia numa situação onde todas
as normas formais estivessem garantidas e não houvesse nenhum tipo de política para a garantia desses outros direitos, dos direitos econômicos, sociais, ambientais e culturais, certo? Então, estou entendendo de antemão democracia nessa perspectiva substantiva e ampla. E nesse sentido, eu acho que a gente deveria fazer uma reflexão melhor sobre a questão das políticas públicas, porque me parece que as políticas públicas elas têm um papel fundamental na possibilidade de eu imaginar uma democracia substantiva, de eu imaginar e realizar uma democracia substantiva. Porque sem as políticas públicas, a gente não consegue garantir alguns direitos. Quer dizer, eu posso garantir alguns direitos apenas com uma democracia formal, os direitos mais individuais, os direitos políticos, garantindo que haja liberdade de organização sindical, liberdade de organização política, que hajam eleições, mas eu não consigo garantir outros direitos, eu não consigo garantir os direitos à educação. Eu tenho que ter políticas públicas da educação para garantir esse direito, porque senão esse direito não é garantido, certo? Então vejam, o que eu quero dizer é que as políticas públicas, elas são hoje algo fundamental para pensar o Estado democrático. Quer dizer, são com as políticas públicas que nós podemos pensar um Estado e a sociedade efetivamente democráticos na seguinte perspectiva, que através das políticas públicas, eu estou imaginando aqui que política pública pressupõe duas coisas, certo? Primeiro, pressupõe o debate público e segundo, pressupõe níveis de deliberação pública. Sem isso eu não posso chamar nada de política pública, certo? Se eu estou com esses dois pressupostos, debate público e níveis de deliberação pública, eu estou dizendo, portanto, que não é o Estado sozinho que decide. O Estado, ele incorpora segmentos da sociedade para decidir juntos. Então, isso significa uma democratização do próprio Estado. Que o Estado já não é todo poderoso, o Estado decide junto com a sociedade, decide permeado pela sociedade, certo? E nós temos também, de outro lado, o Estado democratizando a sociedade, e eu queria enfatizar isso. Por que eu digo o Estado democratizando a sociedade? Porque no momento que o Estado implementa essas políticas públicas, ele está garantindo uma série de direitos, portanto, está garantindo uma cidadania mais plena. Que a cidadania não se reduz à cidadania política, à cidadania individual, mas também seja uma cidadania que comporte dimensões econômicas, sociais, culturais, etc. e tal. Então, o que eu quero dizer é que a nossa reflexão sobre políticas públicas deveria imaginar que elas passam a ser elementos fundamentais de mediação, de enlace entre Estado e sociedade, para a gente pensar a possibilidade de um outro tipo de democracia, que é essa democracia substantiva, né? Essa é uma hipótese que eu acho que a gente deve desenvolver, porque me parece que é uma hipótese muito interessante, que tira a política pública e coloca ela no centro da questão da democracia no mundo contemporâneo. A política pública democratiza o Estado e democratiza a sociedade. A política pública cria uma conexão entre sociedade e Estado, não mais como dois polos que são excludentes, mas dois polos que estão totalmente colados nessa nova situação através das políticas públicas. Então, dito isso aqui, que é o nosso entendimento do Estado democrático, vamos entrar aqui na discussão mais especificamente da questão da cidadania e dos direitos culturais. A primeira questão, vocês aqui nesse encontro sabem mais do que eu, né? E certamente Humberto mais do que todos nós, que a questão dos direitos culturais é uma questão ainda muito indefinida, num certo sentido. São direitos novos, recentes, que ainda não foram totalmente bem delimitados, certo? Então, essa é uma primeira dificuldade, eu acho que quem trabalha com direitos culturais sabe disso, né? A delimitação do que são efetivamente direitos culturais ainda é um tema de reflexão, certo? Eu, na verdade, vou destacar alguns desses elementos que eu acho que são direitos culturais. Não vou falar de todos, porque não teria nem essa competência, mas vou destacar alguns e ver assim, num Estado democrático, como é que aconteceriam algumas dessas dimensões. E eu destaquei aqui quatro itens, vamos dizer assim, 4 direitos culturais.
a questão do reconhecimento das culturas, a questão do acesso, fruição ou consumo da cultura, a questão da participação, particularmente aí na definição de políticas culturais, e a questão da criação cultural, certo? Então, eu vou falar aqui um pouco, fazer algumas reflexões. Eu disse para vocês que essa reflexão sobre o Estado Democrático e Cultura não é uma coisa ainda feita, realizada de forma, eu diria assim, totalmente consistente. Então, o que eu estou colocando para vocês são algumas reflexões, algumas ideias sobre isso. Então, primeiro, a questão do reconhecimento. O reconhecimento tem a ver diretamente com o direito à diversidade, com respeito à diversidade. Na verdade, significa dizer que as culturas têm que ter o direito de ser reconhecidas, certo? Portanto, uma cultura não pode se sobrepor sobre as outras e dizer, nós somos a cultura e as outras não são subculturas. Então, isso significa um reconhecimento da diversidade. O tema da diversidade aqui é fundamental. E o tema do reconhecimento, né? Direito ao reconhecimento. Agora, esse direito ao reconhecimento não pode ser apenas um direito ao reconhecimento no sentido de que eu reconheço uma variedade de culturas e até coloco essa variedade de cultura no mesmo patamar, né? Que seria a lógica do reconhecimento. Eu acho que entende de além, porque a diversidade não pode ser entendida também apenas como variedade, porque isso pode imaginar que nós vamos ter várias culturas e cada uma vira um gueto. E isso compromete totalmente a dinâmica da cultura, porque nós sabemos que a dinâmica da cultura é uma dinâmica o tempo todo de cooperação, de intercâmbio e de troca cultural. Quer dizer, toda vez que se pensou alguma ideia de uma cultura isolada, de uma cultura num gueto, né, uma cultura, por aí, como os nazistas imaginavam, né, que a cultura deles, a cultura, né, a cultura ariana, era a cultura, né, isolada de outras, uma cultura pura, toda vez isso não deu nada de bom no termo da cultura. Eu acho que a cultura ela é por excelência o lugar da troca, o lugar da mestiçagem, o lugar do intercâmbio, o lugar dos diálogos interculturais. E todo momento importante de desenvolvimento da cultura no mundo foram momentos de grandes diálogos interculturais. Não só do reconhecimento de outras culturas, mas da interlocução e do diálogo com essas outras culturas, né? Então, esse seria o primeiro patamar onde uma sociedade, um Estado democrático, uma relação democrática entre Estado e sociedade se daria. E aqui, claro, o tema tanto da diversidade entra profundamente, como o tema dos diálogos interculturais, né? Um outro aspecto dessa relação Estado democrático e cultura seria a questão do acesso, da fruição, do consumo, não só da garantia disso, como também criar a possibilidade de que isso se realize, né? E se nós pensarmos no Brasil, o Brasil, claro, todas as pessoas vivem no seu ambiente cultural, todas as pessoas vivem cultura, né? Não existe ninguém sem cultura. Mas existem no Brasil determinadas modalidades de cultura que são altamente excludentes, né? Quantas pessoas vão ao teatro, quantas pessoas vão a museus, quantas pessoas, o índice de livros que são lidos no Brasil, quantas pessoas frequentam bibliotecas, quantas pessoas vão ao cinema. Porque no Brasil existem hoje algo em torno de 2.500 cinemas, 2.700 cinemas, e existem 5.500 municípios. Então, grande parte da população brasileira que vive em um conjunto grande de municípios está impossibilitada de ir ao cinema, porque no seu município simplesmente não tem cinema, né? Então, isso é falta de acesso, você tem de garantir acesso. Então, vejam, em relação a esse tema do acesso, da fruição e do consumo, me parece que duas coisas têm de ser fundamentalmente enfrentadas, e eu estou pensando muito de Brasil quando estou falando isso, não é só o Estado democrático em geral, mas o Estado democrático no Brasil. Duas questões têm de ser enfrentadas profundamente no Brasil, porque essas duas questões têm uma incidência imensa sobre a questão da diversidade cultural. Primeira questão, a questão do financiamento. Eu quero dizer claramente que o modelo de financiamento que existe no Brasil hoje, montado em cima de lei de incentivo, é totalmente contraditório, antagônico a uma política de diversidade cultural.
Por quê? Por que é contraditório? Porque as leis de incentivo, elas sendo marcadas por uma lógica mercantil e pelos interesses mercantis, porque afinal de contas, apesar do dinheiro ser em boa medida público, quem decide sobre isso são as empresas, certo? Então a lógica prevalecente, a lógica da visibilidade, do marketing cultural para aquela empresa que está patrocinando, ainda que 90%, 100% do dinheiro seja público, porque a isenção às vezes é 100%, quem decide é a empresa. Portanto, é uma lógica... Essa política de financiamento calcada na lei de incentivo é absolutamente impossível de ser universalizada. Por que é impossível de ser universalizada? Porque se ela é determinada pelo interesse da empresa, se ela é determinada pela visibilidade que aquela obra dá para a empresa, ou aquele evento dá para a empresa, como é que a gente vai financiar a cultura popular no interior do Ceará? Como é que a gente vai financiar uma tribo de índios da Amazônia que produz cultura? Não vai. Não vai, quer dizer, você interdita, na verdade, impossibilita que muitas manifestações culturais, se não a maioria das manifestações culturais, não tenham acesso ao financiamento da cultura. Então, esse tipo de financiamento prevalecente até hoje no Brasil, infelizmente, é um financiamento altamente concentrador, altamente contraditório e inimigo da diversidade. Então, isso tem que ser enfrentado. O Fundo de Cultura tem de ser ampliado imensamente, que o Fundo de Cultura, com todas as dificuldades que ele possa ter, ele tem uma capacidade muito mais universalizável do que as leis de incentivo. Porque o Fundo de Cultura, a depender de como ele seja estruturado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de falar muito das coisas que a gente está fazendo na Bahia, porque fica parecendo propaganda e é um negócio meio chato. Mas nós fizemos uma coisa que eu acho que é fundamental na Bahia. As leis de incentivo na Bahia hoje são 1/3 do financiamento da cultura. E 2/3 do financiamento da cultura é o Fundo de Cultura. A gente inverteu essa lógica, certo? Segundo, a gente criou um Fundo de Cultura que, diferente do Fundo Nacional, né? O Fundo Nacional, por exemplo, o Estado brasileiro pode acessar, o Estado Nacional brasileiro pode acessar o Fundo de Cultura. Na Bahia, o Estado da Bahia não pode acessar nenhum tostão do Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura é totalmente colocado para as comunidades culturais. Mais uma outra coisa, quem decide sobre o Fundo de Cultura são comissões que têm comissões plurais de áreas específicas. Se o fundo está discutindo de teatro, é o pessoal de teatro da Bahia, de Salvador, do interior da Bahia e de vários lugares do Brasil, que a gente sempre convida pessoas de fora para essas comissões. Essas comissões variam de ano para ano, não podem ser as mesmas, e nessas comissões 2 membros, por exemplo, são indicados pelo Conselho de Cultura. Então não é nem a secretaria que indica todos os membros. Então eu quero dizer isso, e o secretário, eu me orgulho disso, o secretário não apita em nada no Fundo de Cultura, nada, sabe? Quer dizer, se alguém ganha o Fundo de Cultura e diz, secretário, ganhei o Fundo de Cultura, legal, ótimo, você ganhou pelo seu mérito, eu não tenho nada com isso. Se alguém reclamar também que perdeu o Fundo de Cultura, eu digo, também não tenho nada com isso, é a comissão que decide, né? Certo. Então veja, essa é uma primeira questão que é fundamental, criar uma nova perspectiva de política de financiamento nesse país que seja condizente e que seja adequada a uma política de diversidade cultural, porque a atual política de financiamento não é compatível com a política de diversidade cultural. E nós desenvolvemos, a partir de 2003, uma política de diversidade cultural nesse país, o que é muito importante, né? Isso foi desenvolvido de forma primorosa a partir da gestão de Gil e de Juca, certo? Mas aqui há uma incompatibilidade e há um descompasso entre políticas de diversidade e, de outro lado, políticas de financiamento. A outra questão a ser enfrentada seriamente é a questão da democratização dos aparatos culturais. Os aparatos culturais do Estado, eles precisam ser democratizados. Ou aparatos culturais que não são do Estado precisam ser democratizados. E aqui eu quero, não vou me alongar sobre todos eles, vou me deter sobre um deles que tem um peso enorme na cultura brasileira, que é a televisão. A televisão é um aparato cultural. A televisão é um aparato cultural que chega na casa de todo mundo. Talvez seja o aparato cultural que tenha o maior nível de acesso às pessoas, porque ela chega a 90 e tantos % dos lares brasileiros. Talvez só comparado com rádio.
porque a internet hoje está em 50%. Né? Então a internet é metade, praticamente, da televisão, apesar dos avanços imensos que a internet tem tido nos últimos anos. O que é que acontece com a televisão brasileira? Vamos pensar aqui. A televisão brasileira, ela é hoje feita a partir de poucas famílias, elas são empresas familiares num contexto do capitalismo. Nós não chegamos nem a empresas SA, no caso da comunicação. Essas famílias concentram toda a produção. A televisão brasileira, diferente da maioria das televisões do mundo, é bom ser dito isso, ela funciona em rede o tempo todo. 90% da programação, 90 e tantos por cento da programação vem totalmente fechada. A programação regional é mínima, o que é uma exceção em termos mundiais. No mundo não é assim, certo? Segundo, a televisão brasileira produz praticamente toda a sua programação, que também não é assim em termos mundiais. A televisão brasileira só não produz duas coisas de forma substantiva: aqueles filmes americanos, aqueles filmes enlatados americanos, né, em geral filmes policiais, coisas desse tipo, né, em geral muito ruinzinhos, né, e a questão dos programas religiosos, que compram espaço nas TVs para colocar. Substantivamente, o resto da programação praticamente toda é produzida pela televisão brasileira, o que é uma raridade, porque na maioria dos países uma parte significativa da programação é comprada pelas empresas. As empresas não emitem programação que elas fazem o tempo todo. Então veja, uma televisão com essas características de concentração e centralização na produção de seus conteúdos, ela é absolutamente inimiga da diversidade cultural. E vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo bom, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Nós vivemos um país que tem culturas regionais muito importantes. Estou mentindo ou estou dizendo alguma coisa sensata? Nós temos uma cultura nordestina importante, uma cultura amazônica importante, uma cultura gaúcha que não se restringe ao Rio Grande do Sul hoje, porque os gaúchos entraram até o Maranhão. O oeste da Bahia tem uma presença gaúcha importantíssima e a cultura gaúcha está lá. Nós temos uma cultura mineira, várias culturas regionais importantes no Brasil. Não estou mentindo. Quer dizer, se a gente falar hoje da identidade cultural do Brasil, a gente vai falar que é uma identidade na sua diversidade de culturas regionais fortes, não é isso? Não é nenhum absurdo eu estar dizendo isso. Pergunta para vocês: o que é que vocês veem das culturas regionais brasileiras na televisão brasileira? A cultura amazônica está presente na televisão brasileira? A cultura nordestina está presente a cultura mineira está presente? A cultura gaúcha a cultura da Bahia está presente? A cultura de São Paulo, do interior de São Paulo, está presente? Aquela cultura bem sertaneja está presente? Em geral, não. Com absolutas exceções, não está presente. Quer dizer, em outras palavras, a televisão brasileira, dado o modo que ela se construiu na ditadura militar, porque ela é um produto, esse modo de construção da televisão brasileira vem da ditadura militar, não é de antes, ela se constituiu da forma que ela é impeditiva a absorver a diversidade das culturas regionais brasileiras, que estão excluídas da televisão. Então, isso tem que ser enfrentado, porque senão nós não temos acesso, fruição e consumo, o Estado não garante acesso, fruição e consumo realmente da diversidade da cultura brasileira. Então aqui é um item outro, né? Tem a questão da participação, não vou me alongar muito sobre isso, porque uma coisa importantíssima é que o Estado democrático deve garantir à população que ele participe efetivamente, a população participe da definição das políticas culturais, né? A partir de conferências, a partir de conselhos, de colegiados, de encontros, seminários, né? Dos mais variados modelos, mas que participe da discussão das políticas culturais, que a política cultural não seja uma definição do Estado de forma unilateral, mas que seja discutido com a sociedade e que, portanto, a gente tenha essa participação das políticas culturais. Isso aqui eu acho que é um fundamento assim, essencial de uma relação democrática entre Estado e cultura. Vou fechar aqui com a questão da criação, que eu acho que é a questão aqui talvez mais delicada, né? É um pressuposto que o Estado democrático deve garantir
a liberdade de criação, obviamente. Portanto, o Estado democrático deve se colocar contra a censura ou qualquer forma de impedimento à liberdade democrática, à liberdade de criação. Mas eu acho que o Estado não pode apenas cumprir esse papel. Ele tem que garantir uma outra coisa. Ele tem que garantir que a possibilidade de participar da criação, a experimentação, as pessoas experimentarem, criarem culturalmente, deve ser assegurado também. Quer dizer, não só garantir a liberdade de criação, mas fazer com que as pessoas possam ter experiência efetiva de participar da criação cultural. Claro, não participar da criação cultural enquanto um profissional da criação. Óbvio que não é assim. Mas a experiência de uma pessoa criar em teatro, a experiência de uma pessoa criar em literatura, a experiência da pessoa produzir um vídeo sem nenhuma pretensão de ser um cineasta, mas de experimentar, trabalhar com a linguagem audiovisual. Essas experiências são fundamentais no mundo que nós vivemos, a dizer que uma pessoa tem experiência de criação, portanto, tem que ter o acesso à criação. O acesso não deve ser garantido só ao consumo, deve ser garantido também à criação, certo? Então, isso é uma questão fundamental. E, portanto, o Estado deve estimular a diversidade cultural na criação, uma diversidade de criação cultural. Então, isso aqui eu acho que a gente pode dizer assim, há um certo consenso entre isso. Quer dizer, em geral, o que se enfatiza mais é a garantia da liberdade contra a censura. Essa outra coisa, a experimentação do momento da criação não é muito visto, mas também eu acho que não cria muita polêmica. Estimular a diversidade da criação também eu acho que não cria polêmica. Me parece um pouco lógico que o Estado democrático faça isso. Mas eu quero colocar uma coisa que sim, isso é polêmico, que é a questão do Estado ser entendido também como um criador cultural. Hoje é muito comum que as pessoas interditem isso. Só que essa interdição, ela me parece que ela não tem nenhum substrato de realidade. Porque quando eu digo assim, não, o Estado no Brasil não deve ser criador cultural, quem deve criar cultura é a sociedade. Eu ouço muito isso, né? E eu ouço muito isso no Ministério da Cultura, inclusive, e não só nesse, nos passados também. Pergunta concreta: num país que tem 80% ou 90% da produção do conhecimento científico dentro das universidades públicas, pode a rigor dizer isso? Não, a não ser que diga, não, pesquisa científica não é cultura. Aí eu posso afirmar isso. Ou dizer, não, porque... ou não tem muita alternativa. Ali é criação cultural, ali é criação de ciência. Minha pergunta: por que o Estado deveria ser interditado de ter possibilidade de criação cultural? Na hora que o Estado mantém um corpo de balé, que mantém uma orquestra, que mantém um conjunto de corpos estáveis, o Estado não está criando cultura? Ou será que esses corpos estáveis mantidos pelo Estado, eles são absolutamente incompetentes a criar alguma coisa de novo, a criar cultura? Será que essa interdição da ideia de que o Estado pode criar cultura não tem algo a ver com um certo ranço de que o Estado democrático, quando queria criar cultura, queria criar uma cultura oficial? Em outras palavras, será que a gente não pode pensar um Estado democrático que ele tenha uma série de possibilidades e uma série de instrumentos que impeçam que o Estado, ao criar cultura, crie necessariamente uma cultura oficial? A questão aqui, eu fico dando exemplos às vezes da universidade, porque eu sou professor da universidade, mas digo assim, eu lembro que durante o período ditatorial no Brasil, que é um período extremo de interferência sobre a universidade, a vida universitária, né? A universidade manteve uma liberdade de criação e que, no caso das ciências humanas e sociais, muitas vezes predominava até correntes marxistas em determinados campos, o que era totalmente paradoxal com um Estado que era um Estado autoritário de direita. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: será que a gente não pode pensar um Estado que ele crie determinados espaços dentro dele, que sejam espaços democráticos, que nesses espaços democráticos nós tenhamos garantido a liberdade de criação?
Será que a universidade pública não é um certo exemplo disso? Será que o Estado brasileiro, ele interfere de tal maneira na universidade pública que ele determina o que é que as pessoas que estão na universidade pública estão criando? Por que nós imaginamos que é impossível que um Estado democrático crie cultura e que essa cultura vá além, muito além de uma cultura, apenas de uma cultura oficial? Essas são algumas perguntas que eu gostaria de colocar aqui nessa discussão sobre Estado democrático. E só para fechar, uma última coisa. E, obviamente, o Estado democrático, para que ele seja efetivamente democrático, ele necessariamente precisa regular, inclusive, as liberdades. Não existe Estado democrático que não regule as liberdades. Há uma ideia que se disseminou no Brasil, vejam, o Brasil, vamos retomar o tema da mídia no Brasil. Toda vez que se quer fazer qualquer regulamentação dos meios de comunicação no Brasil, a primeira coisa que os meios de comunicação no Brasil dizem é que isso é censura, que isso é autoritarismo, que isso é controle, né? Que isso é criação de uma cultura oficial. É estranho isso, né? Porque a maioria dos países democráticos do mundo tem legislação no campo da comunicação, né? No Brasil não seria o único que teria, muito pelo contrário, a maioria dos países tem. Então, seria mais, até estaríamos mais em boa companhia se nós tivéssemos também isso. E segunda questão, por que essa área específica da comunicação tem que ser uma área não regulamentada numa sociedade democrática? Numa sociedade democrática, a vida social ela é regulamentada coletivamente, ou não é? Eu não posso pegar meu automóvel e sair andando pela rua da forma que eu quero, está lá regulamentado, tem maneiras, tem regras de trânsito, que são regras aceitas por todos, de convivência social, certo? Por que a comunicação é diferente disso? Por que a comunicação tem de ser um campo onde não tem regras? Ou só tem regras próprias? Por que a sociedade não pode ter regras sobre o campo da comunicação? São as perguntas. Eu queria muito colocar essa discussão, porque eu acho que é uma discussão muito importante hoje, que a gente reflita no campo das políticas culturais, o que é que significa ter um Estado democrático, né? E que mudanças, essa nova situação de um Estado democrático, que mudanças vão acontecer em relação aos resquícios de um Estado autoritário e resquícios de um Estado neoliberal que estão presentes aí também. O professor terminou? Concluiu? Concluí. Eu agradeço ao professor Albino pela apresentação tão instigante, tão cheia de questionamento, que são tão presentes na nossa vida do fazer cultural.